Boa noite a todos. Paz seja convosco, amém? Você está muito triste, querido. Diga assim, boa noite, irmãos. Paz seja convosco. É noite de alegria, amém? 4 anos não é para qualquer um, irmão. Deus foi muito bom com vocês, muito bom com essa igreja, muito bom com esse pastor amado, querido, que para mim, diz a Bíblia que tem amigos que são mais chegados que irmãos, né? E eu tenho no pastor Júlio, na pastora Patrícia, 2 grandes amigos, e que Deus os abençoe cada vez mais. E para mim é uma honra estar aqui com vocês nesta noite. O nosso culto lá nem começou ainda, irmãos. Lá é 7h30 que começa. Devem estar chegando, se acomodando, mas eu já estou na presença de Deus com vocês aqui. Eu quero que você, se possível for, se coloque de pé. O pastor Júlio falou que eu posso pregar até 9h30, 9:45, irmãos. Eu achei muito, então vou até 9 horas só, tá bom? Daniel, capítulo 3. Eu estou feliz por estar aqui. Estou feliz porque Deus está aqui. Estou feliz porque eu não estou diante de qualquer homem. Estou diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, daquele que vive e reina para sempre, e que prometeu e que um dia vai vir me buscar para morar com Ele por toda a eternidade. E é isso que me mantém fiel a Ele, isso que me mantém na casa dEle, saber que um dia eu vou morar com Ele por toda a eternidade lá nos céus. E eu vou com você, amém, irmão? Vou encontrar você lá? Me procura, tá bom? Para nós bater um papinho lá no céu, voarmos um pouquinho juntos, virmos o rio da vida, né? Falarmos o quanto foi bom lutarmos e sermos fiéis ao Senhor Jesus. Você já achou o texto? Daniel 3, capítulo 3. É um texto um pouco longo, nós vamos ler todo o capítulo 3, do 1 até o 30. Fala sobre uma passagem, creio que de muitos conhecida, quando 3 jovens são postos à prova. Diz assim o texto: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro com 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, e levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. O rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes e tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à dedicação da estátua que tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e se puseram em pé diante dela. O arauto anunciou em voz alta: ordena-se a vós, ó povos, nações e homens de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado numa fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a sorte de música, prostraram-se todos os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Neste momento, chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizestes um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro, e qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego.
Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantastes adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Esses homens perante o rei. Nabucodonosor lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que não servis a meus deuses e nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se não adorardes, sereis lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem servimos, nos pode livrar, e ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o de costume. E ordenou os homens mais fortes que estavam no seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançar na fornalha de fogo ardente. Então eles foram amarrados e, vestidos com seu manto, sua túnica, seu chapéu e outras peças de roupa, lançados na fornalha de fogo ardente. Porque a ordem do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira aquecida, e a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, dizendo aos seus capitães: não lançamos 3 homens amarrados no fogo? Eles responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e não há nenhuma lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, juntaram-se aos sátrapas, os prefeitos, os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os corpos deles. Nem um só fio de cabelo na cabeça deles se queimou, nem seu manto se alterou, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Disse Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar o corpo a servirem e adorar algum outro Deus, senão seu Deus. Por isto, eu decreto que todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e a sua casa transformada num monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Feche os teus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai,
nós já te adoramos, nós já cantamos canções ao teu nome, nós já proferimos, Senhor, a nossa adoração, e nesta hora, Pai amado, em que a tua palavra será pregada, que o Senhor possa me usar como um canal de bênçãos. Deus, tu conheces o meu coração, tu sabes, Deus, que de mim nada de muito posso fazer por esta igreja e por este povo tão abençoado que o Senhor colocou neste lugar, mas eu sei, Pai, que tu és o dono da palavra que purifica a alma e que transforma o coração. Tu és Deus poderoso nos céus e na terra, e eu sei que o Senhor já está neste lugar, na pessoa bendita do teu Espírito Santo. Portanto, passeia em nosso meio, Senhor, como naquela fornalha, Senhor, passeou com aqueles 3 jovens, que o Senhor passeie conosco nesta noite, que o Senhor venha nos livrar, Senhor, nos curar, venha prosperar a sua igreja, e que nesta noite, em nome de Jesus, que o Senhor tenha liberdade, como sempre teve, para agir neste lugar, porque esta igreja é sua, esta casa é sua, este povo é seu. O abençoa, Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, pode se assentar, em nome do Senhor Jesus. Eu fiz questão de ler esse texto inteiro, para que você que já conhece, relembre esta história, e você que não conhece, conheça essa história na íntegra. Costumeiramente, pastora, nós costumamos pegar um trechinho do texto, fazemos um resumo da história e começamos a nossa palavra, a nossa mensagem. Mas nesta noite eu fiz questão de lê-la por completo, para que você possa ouvir a narrativa bíblica na sua exatidão, como ela foi feita por Daniel. Nesta noite, a pergunta é: que fé é essa que pode nos livrar até mesmo da fornalha? Que fé é essa tão poderosa que pode mudar as circunstâncias da nossa vida? Que fé é essa tão poderosa que pode mudar toda e qualquer situação ao nosso redor? Que fé é essa tão poderosa que transforma o invisível no visível e o impossível no possível? Que fé é essa tão poderosa que, quando nós ouvimos acerca dela, nós costumamos pensar que é para algumas pessoas que Deus separou, que são para os santos homens e santas mulheres de Deus que viveram antes de nós, e que nós nunca conseguiremos chegar numa fé tão grande como essa. Querido, nesta noite eu vim dizer para você que nada é por merecimento, tudo é pela graça de Deus na nossa vida. Tudo é por um favor imerecido de Deus para comigo e para com você. Se nós olharmos para os requisitos, se olharmos para aquilo que nós achamos que temos que ter, se olharmos para aquilo que nós achamos que temos que atingir ou alcançar, querido, chama de uma fornalha, a fé que pode mudar a ordem de príncipes e de governantes. Nesta noite eu te digo que quem controla o coração dos reis é o Senhor Jesus. É Ele que põe, é Ele que tira, é Ele que ordena. E quando falo em reis, eu falo em presidente, falo em governador, falo em prefeito, em vereadores, seja quem for, o coração deles está na mão do nosso Deus. Mas que fé é essa que pode mudar a nossa vida? Mas que fé é essa que pode levar a mim e a você a enfrentarmos tantas barreiras? Nós estamos celebrando 4 anos, 4 anos de vitória, 4 anos de uma palavra pura pregada neste lugar, 4 anos de um evangelho vivo que tem transformado e que vai transformar pessoas. 4 anos de uma fé que eu tenho certeza no meu coração que estes pastores têm procurado colocar dentro do coração de cada um de vocês. 4 anos de muitas fornalhas, pastor. 4 anos de muitas labaredas, mas 4 anos que o Rei dos Reis andou de mãos dadas com vocês no meio do fogo e que levou vocês em segurança. Que fé é essa? Queridos, quando nós olhamos para esses 3 jovens, nós olhamos no desafio de não viver segundo a cultura da época.
E se tem uma coisa que a igreja tem que lutar nos últimos dias que vivemos hoje, é não nos misturarmos à cultura desta época que nós estamos vivendo. Esses jovens preferiram não se contaminar com a cultura da época. O contexto não está aqui nesse texto ainda, nos versos anteriores, eles eram judeus. Eles foram numa guerra derrotados e alguns foram levados para a Babilônia para servir ao rei. Foram levados para uma cultura diferente, para um ambiente diferente. Foram levados a ver coisas diferentes. Foram levados para um outro contexto que não o contexto judaico que eles viviam. Eles foram para um contexto babilônico, sem um Deus vivo como o nosso, mas muitos deuses. Sem alguns preceitos de vida com Deus, mas um preceito sem conceito nenhum, aonde o contexto era totalmente outro. Mas esses jovens fizeram uma decisão: nós vamos pagar o preço de continuarmos cultuando ao nosso Deus. Irmãos, que fé é essa que pode aplacar a chama de uma fornalha? É a fé de um compromisso real e verdadeiro com Deus, de um compromisso radical com o reino dos céus. O que nós precisamos ter é esta fé, a fé de um compromisso radical com o reino de Deus, um compromisso radical com aquilo que nós dizemos que cremos, um compromisso radical com aquilo que nós dizemos que professamos, um compromisso radical com a palavra de Deus, um compromisso radical com as experiências que temos com Ele, um compromisso radical com o único e verdadeiro Deus, um compromisso radical com a salvação das nossas almas, um compromisso radical com o amor de Deus vivendo dentro dos nossos corações, um compromisso radical que nos impeça de barganharmos os nossos valores com este mundo que está aí fora. A fé que vai aplacar o fogo da fornalha é a fé de um compromisso radical com Cristo Jesus. Mesmo que para isso você tenha que contrariar pessoas, mesmo que para isso nós não sejamos às vezes entendidos por alguns, mesmo que para isso nós tenhamos percas no nosso dia a dia, mesmo que para isso não sejamos compreendidos. O pastor Júlio, pastora Patrícia, conhecem a nossa igreja, talvez alguns aqui conheçam. Conhecem o nosso povo, conhecem algumas pessoas que estão conosco na nossa igreja. Alguns estiveram aqui na sexta-feira celebrando a Deus com vocês. E eu tenho, pastora, lá na minha igreja, a gente fala minha igreja, né? A igreja não é nossa, ela é do Senhor Jesus, né? A igreja a qual eu estou pastoreando, enquanto Ele assim permitir. Eu tenho algumas pessoas que têm provado esta fé, este compromisso radical com o Senhor Jesus. Como assim, pastor? São pessoas que abandonaram até mesmo família para seguir a Jesus. Não vou dizer nomes, mas o senhor conhece uma funcionária do Estado, que os pais são ministros de uma outra igreja, que vieram para Cristo Jesus. E quando chegou o dia do batismo, os pais os procuraram e falaram assim: vocês estão certos do que vocês vão fazer? Vocês vão abandonar tudo para seguir agora uma outra igreja? Vocês vão deixar todos os anos, vocês têm trabalho lá, o jornal lá, é vocês que organizam, as fotos, vocês que tiram, vocês estão certos disso? Vocês vão renegar a tradição da nossa família e vão agora para um outro caminho? Vocês vão agora mudar de lado, mudar de posição? E a resposta foi simples, pastores, foi simples, irmãos. O que nós temos no nosso coração é uma certeza tão grande que nós encontramos o caminho da vida eterna, que nós não vamos voltar atrás. O nosso compromisso com o Senhor, aplauda o Senhor Jesus, isso é obra dele, é o Senhor Jesus.
Nós não vamos voltar atrás. Nós temos um compromisso radical com o Senhor. Vamos, irmãos, você acha que os almoços de domingo são fáceis lá, pastor? Não são fáceis, mas eles vão almoçar com os pais, vão almoçar com os irmãos, enfrentam algumas acusações, inventam algumas alfinetadas, enfrentam algumas coisas, mas diga assim, querida, segura a língua. Ganha pelo exemplo, vida cristã, compromisso real, um por um virá atrás de você, desde que você tenha um compromisso radical com o Senhor Jesus. Irmãos, o que eu tenho visto, Deus, assim como seu pastor, eu sei que tenho o privilégio de pregar em outras igrejas, em outras cidades. Eu também tenho esse privilégio de pregar em algumas cidades e outras igrejas. E quando eu vou naqueles lugares, naquelas igrejas pregar, eu começo a pedir a Deus, Deus me mostra o ambiente da igreja. Me mostra qual é o ambiente da igreja, qual é a palavra, como é que eu tenho que pregar, se eu posso falar alto, se eu posso falar baixo, se eu posso usar isso, aquilo, se eu posso ser direto, ou se tenho que usar meias palavras, e glória a Deus que aqui eu posso falar diretamente com vocês, sem procurar meias palavras. Porque aqui é um povo que adora o Senhor Jesus. Eu tenho pedido a Deus isso. E queridos, o que eu tenho visto em muitas igrejas é o que tem aqui, não tem em alguns lugares. Uma convicção do que estamos fazendo na casa de Deus. Uma convicção do porquê nós estamos reunidos num domingo à noite. Poderíamos estar em tantos lugares. Até mesmo em casa, nos nossos sofás confortáveis, vendo televisão. Quem sabe já esquentando a janta, para daqui a pouco dormirmos, para daqui a pouco descansarmos, mas nós estamos aqui, porque nós entendemos que este lugar é o lugar onde Deus está, que este lugar é a casa dele e que o maior banquete do domingo não é o frango assado nem a maionese, é a palavra de Deus que é pregada neste lugar para alimentar a nossa alma para a semana inteira. Temos um compromisso radical com o Senhor Jesus. Fé é valorizar o conceito que Deus tem sobre a minha vida, e isso vai me levar a um compromisso radical com Ele. Querido, não há como ter uma vida cristã verdadeira e genuína se a nossa fé não for provada. Não há como nós termos um compromisso genuíno com Deus se não tivermos provas, se não viermos a ser provados nas convicções que nós temos. Estes 3 jovens, eles eram queridos pelo rei. O texto que nós lemos diz: o Senhor os tem em alta estima. O Senhor até deu para eles posições, cargos, deu para eles autoridade. E olha aqui, ó, eles não estão adorando os nossos deuses e nem a estátua que o Senhor fez. O Senhor fez a estátua, não custava nada para esses 3 se ajoelharem e adorarem ali, mas nem isso o rei lhes fizeram. Para que tanta estima por esses 3? Nem do nosso povo eles são judeus, nós babilônicos. O rei disse que ele se irou, mas como os tinha em alta estima, disse o que para eles? Vem cá vocês 3, vem cá, olha aqui, ó. Falaram aí que vocês 3 não adoram os nossos deuses, e eu sei, e que vocês 3 não se dobraram perante a estátua que eu fiz quando tocou os instrumentos. Vieram entregar vocês 3. Eu vou dar uma segunda chance para vocês. Quantas vezes, queridos, nós caímos na segunda chance? Na primeira prova nós ficamos firmes, nós não caímos, mas quando vem a segunda chance, olhe, você não quis fazer aquilo ontem, mas eu vou te dar a chance de fazer hoje. E aí nós balançamos e acabamos o quê? Caindo. Acabamos fazendo. Nós não podemos negociar os princípios da palavra de Deus. Um jovem me falou assim: pastor, o meu chefe me pediu para fazer tal coisa na empresa. Pastor, eu não sou formado em contabilidade, mas eu sei que isso é errado. Eu sei que não devo fazer isso. Eu disse para o meu chefe que não iria fazer, que era para uma outra pessoa para fazer isso. Isso, pastor, foi
na segunda-feira. Ele não me disse nada, passou terça, quarta, quinta-feira ele me chamou e deu uma de bobo para cima de mim. Eu falei assim, como assim? Ele falou assim, daí, fiz o que eu mandei? Pastor, ele sabia que eu falei que não ia fazer. Eu falei que era para arrumar outra pessoa que eu não ia fazer. Então, quando ele me perguntou se fiz o que eu mandei, ele deu uma de bobo para cima de mim. E eu falei assim, olha, eu não fiz. Pastor, na hora, eu pensei no meu salário, eu pensei no meu emprego. Me passou uma porção de coisas pela minha cabeça. E até uma frase que disse assim, não custa nada fazer o que ele está pedindo. Não custa nada fazer isso aí. É uma vez só. É só esse mês. Mês que vem volta ao normal. E pastor, naquela hora, eu falei para ele assim, tá bom, deixe que eu vou fazer o que o senhor pediu. Pastor, ele saiu da sala, passou alguns minutos, peguei o computador. Quando eu comecei a fazer o que ele me pediu, uma voz bateu no meu coração e disse assim para mim, a quem você pertence? De que reino você é? Quem é o teu Senhor? Se você não confia em mim para prosperar a sua vida, você não tem prosperidade em nenhum outro. Na hora, pastor, eu desliguei o computador, falei assim, olha, meu patrão, eu não vou fazer o que o senhor pediu. O senhor arrume outra pessoa. Eu não vou fazer. Irmãos, eu fiquei curioso, falei assim, e daí, perdeu o emprego? Porque se você não fez o que ele mandou por 2 vezes, se fosse teu chefe, mandava você embora. Perdeu o emprego? Ele falou assim, não, pastor, eu não perdi o emprego. Ele olhou para mim e falou assim, eu entendo você. Você já me disse por algumas vezes que você frequenta uma igreja, que você é um evangélico, não disse cristão, disse um evangélico, eu entendo você. Então, me desculpe por tentar você por 2 vezes. Não precisa fazer. Eu vou ver se outra pessoa faz isso para mim. Querido, a segunda chance, às vezes, é pior do que a primeira. Eles esperam uma segunda chance. Olha, eu vou tocar de novo. E quando eu tocar, vocês vão ter a chance de se ajoelhar e me adorar. O que é que nós faríamos? Quem sabe, se estivéssemos lá, nós cutucaríamos uns aos outros e dizer assim, Jaque, é uma vez só. Nós vamos dobrar aqui uma vez só, ninguém vai ver, é uma multidão. Depois nós pedimos perdão para Deus, Deus nos perdoa, nós nos dobramos perante outro Deus. Quem sabe o Jaque falasse assim, mas Rodrigo, será que vale a pena? E eu cutucasse o Júlio, o que você acha? Ninguém vai ver. É uma multidão, os príncipes, os sátrapas, os conselheiros. A gente pede perdão, jejua depois, chora, se arrepende, tá com a cara no chão. Podemos fazer, o que você acha? É só no corpo, mas o coração fica de pé, não tem problema que nós fazemos. E querido, é muito fácil dizer assim, não, eu não ia me ajoelhar, eu não ia me dobrar, mas quando você sentisse o calor da fornalha, a sua fé seria suficiente para aguentar tudo isso? Quando sentíssemos o cheiro da lenha sendo queimada, será que nós teríamos compromisso radical com Deus ao ponto de falar assim, Jaque, Júlio, vamos morrer queimado, mas não vamos nos dobrar perante outro Deus. Se Deus quiser salvar nós 3, Deus vai nos salvar. Se não quiser, amém, morremos queimados, mas o nosso futuro é lá nos céus com o Senhor Jesus, é lá em cima. Querido, a fé que vai livrar você da fornalha é a fé de um compromisso radical com Deus, mesmo que isso venha contra tudo aquilo que nós estamos vivendo. Quando aquilo que você ouve, quando aquilo que você lê, quando aquilo que você ora for confrontado pelas circunstâncias, qual vai ser a nossa resposta? Aonde é que nós vamos basear as nossas escolhas? Aonde é que vamos firmar as nossas decisões? Querido, pode até gerar prejuízo para mim, prejuízo para você, mas Deus é tão poderoso que do monturo
ele faz uma grande montanha, e do mais vil dos homens se faz assentar entre os príncipes e poderosos. Deus tem poder para nos abençoar. Estamos dispostos a ter esse compromisso de fé radical com o Senhor Jesus? Estamos dispostos a enfrentar os problemas da vida? Estamos dispostos a viver uma fé viva e real no nosso coração? No mês de fevereiro, até o mês de maio, mais ou menos, fevereiro, março, abril, foi mês de maio. Eu não vou lhe aconselhar, pastor, a fazer isso, mas eu sei que o senhor tem um coração voltado para Deus. Nós passamos 4 meses, somente na nossa igreja, com mensagens sobre arrependimento dos pecados. Nós passamos 4 meses só pregando sobre arrependimento dos pecados. Nós estamos lá 6 anos em Campo do Tenente. E eu nunca fui movido por Deus a isso nesses 6 anos. Mas nesse ano de 2015, está aqui meu filho, que é testemunha, né? Nem apresentei ele, depois eu apresentei para vocês, né? Nós passamos 4 meses somente pregando sobre arrependimento dos pecados. Chegava no domingo da igreja, primeiro domingo de fevereiro, os irmãos foram para a igreja, arrependimento dos pecados. Segundo domingo, chegou março, aí o irmão falou assim: pastor, vai longe isso? Eu falei assim: enquanto vocês não se arrependerem dos seus pecados, vamos continuar pregando sobre isso. Porque Deus me mostra no meu coração, Deus colocou no nosso coração uma visão, pastor, que antes do avivamento vem o quebrantamento. Antes de Deus avivar a sua obra, Ele quebranta os nossos corações. Ele pega as nossas convicções, os nossos valores e faz assim, ó, esmaga tudo, joga no lixo, limpa o nosso coração. Aí Ele manda avivamento sobre a sua obra, sobre a sua igreja. E começamos a pregar sobre isso. E dizer assim: querido, no que a sua fé é baseada? Tem gente que está aqui há 16 anos, desde que essa igreja foi fundada. Quantos frutos de arrependimento deram? João 15, frutos de arrependimento. Quantos frutos vocês deram em 16 anos? No último ano, quantos frutos vocês deram de arrependimento? Eu dei. Porque a mensagem, pastor, eu aprendi com um pastor adventista, ele disse o seguinte: se a mensagem não falar comigo, não se atreva a pregar para a sua igreja. Se a mensagem não falar com o pregador, não se atreva a pregar para a sua igreja. Eu tenho isso como, para a minha vida, como um caminho que eu trilho. Se não falou comigo, eu nem prego na minha igreja. E eu dizia assim: quanto tempo a nossa fé tem nos arrastado, de dia após dia, de mês após mês, de ano após ano. E se fizermos um resumo da nossa caminhada cristã, com base na nossa fé, o que é que nós conquistamos? Alguém me disse assim: pastor, muitas queimaduras, porque nem para levar da fornalha a minha fé me serviu algumas vezes. Me queimei porque a minha fé não foi suficiente. Querido, o que Cristo quer de mim e de você é um compromisso radical com Ele, é um compromisso verdadeiro com Ele, é um compromisso que vai além das nossas convicções, das nossas expectativas. Querido, se tem uma coisa, pastor, ele falou no meu coração forte esses tempos atrás, se tem uma coisa que Deus detesta é religiosidade. E muitas vezes a igreja tornou-se religiosa. Não temos um culto vivo e agradável a Deus, uma programação. Deus não gosta, Deus detesta a religiosidade do nosso coração. Tem aparência de piedade, mas não tem piedade. Tem aparência de adoração, mas não tem adoração. A religião tenta levar o homem até Deus, criando conceitos e princípios. E Deus diz assim para mim: olhe, eu quero um culto racional de vocês. Eu quero que vocês façam para mim com convicção do que vocês fazem. Querido, Jesus, Ele exige de mim e de você uma fé e um compromisso real com Ele. Quando nós lemos a parábola da torre, preguei algumas vezes sobre isso, pastor. Deus me trouxe uma revelação diferente depois. Jesus diz assim: qual o homem que vai edificar uma torre? Primeiro não se assenta, não calcula,
não vê quanto vai gastar de material, de mão de obra, o tempo, para que começando ele a sua torre, não tenha condições de terminá-la, pare no meio do caminho, e as pessoas que passem por ele vai ser zombar, dizendo assim dele: olhe, começou e não pôde terminar, e esse aí passe vergonha. E eu preguei algumas vezes sobre isso, talvez como muitos pastores, sobre questões de finanças. Calcular suas finanças, calcular seus rendimentos antes dos seus projetos. E Deus disse assim: não, o que eu quis ensinar é o seguinte, é o risco de me seguir. É o risco de andar comigo. É o risco de me declarar perante os homens. É o risco de assumir uma fé radical, um compromisso radical comigo. O que eu digo a você é o risco de você dizer que me aceita, de começar a caminhar comigo e no meio do caminho você parar e me abandonar. O que foi? Jesus disse aos seus discípulos: olhe, eu vou enviar vocês e vou dar para vocês uma palavra de ânimo. Eu vou animar vocês antes de vocês saírem. Não levem 2 túnicas, levem uma só. Não levem 2 mudas de roupa, levem uma só. Não terão onde dormir, não terão o que comer, serão perseguidos, acusados, postos em prisão, mas eu estou enviando cada um de vocês. E o que os 11 fizeram? Senhor, a fornalha está aquecida. Seremos presos, condenados, traídos, acusados? É melhor não ir, Senhor. É melhor ficar aqui. Fizeram isso? Temos um compromisso real com o Senhor. Um compromisso radical contigo. Não importa o que nos espera, nós vamos seguir o caminho que o Senhor nos propôs. Querido, a fé que é capaz de conter a fornalha é a fé de um compromisso radical com o Senhor Jesus. A fé que cura é fé de um compromisso radical com o Senhor Jesus. A fé que prospera é fé de um compromisso radical com o Senhor Jesus. A fé que salva e transforma é fé de um compromisso radical com o Senhor Jesus. A fé que muda a nossa vida é fé de um compromisso radical com o Senhor Jesus. A fé que fará história nessa cidade é fé de um compromisso radical com o Senhor Jesus. A fé que fará história nesta igreja é fé de um compromisso radical com o Senhor Jesus. A fé que vai mudar a situação deste mundo que está em destruição é fé de um compromisso radical com o Senhor Jesus. E Ele espera isso de mim e de você, querido. Ele te colocou neste contexto de reino, porque Ele conta com você. Ele te colocou nesse contexto de igreja, porque Ele conta com você. Ele te salvou, Ele te alcançou, Ele foi buscar você onde você estava, porque Ele conta com você. Porque o compromisso radical com Ele faz com que a nossa fé cresça, com que a nossa fé aumente na dimensão do Espírito Santo, e isso promova mudança ao nosso redor. Irmãos, Cristo está chamando a sua igreja para um tempo de compromisso com Ele. Eu amo o pastor Júlio, eu amo a pastora Patrícia, Júlio e Juliana. Eu amo esta família tão abençoada que tem me abençoado muito, muito, muito. Eu amo esta igreja, tenho o privilégio de estar aqui quando o pastor me convida, é claro, né? Vai estar aqui para... Amém, de estar aqui, de ocupar este púlpito, este altar que para mim é santo, é onde Deus revela a sua palavra. Eu tenho amor por esta igreja. Querido, não defendo placa, não defendo denominação, eu defendo um reino que cresce e avança triunfantemente, porque tem um compromisso radical com o Senhor Jesus. Cada alma que é salva aqui, a minha igreja se alegra lá em Campo do Tenente, porque somos um reino só, lutamos por um único propósito: estabelecer o reino de Deus nesta terra. Ele conta comigo e Ele conta com você, querido. Ele conta com todos nós. O nosso compromisso é real com o Senhor Jesus. O nosso coração é real. A nossa fé é real, é radical. Eu ouvia, pastor, o senhor falando na hora da oferta, dos dízimos e ofertas, e eu dizia na minha igreja esses tempos atrás: a questão, pastor, não é financeira.
A questão não é monetária, a questão é do nosso coração. A questão não é 10%, a questão não é R$5, R$1, 50, 100, 200, 1000. A questão não é monetária, a questão é do nosso coração. Como está o nosso coração? O nosso coração tem um compromisso radical com a obra do Senhor, tem um compromisso radical com o reino dele, querido. A questão não é dinheiro. Não se sonda o coração de um homem por aquilo que ele dá, mas por aquilo que ele retém no seu coração, o que está dentro do nosso coração. Temos nós um compromisso radical com o Senhor Jesus, o que nós estamos colocando como princípio, prioridade acima de Deus. Eu sei que vocês já foram abençoados muito. Pastor Lourenço, um amor de pessoa, um grande homem de Deus, esteve aqui com vocês sexta e sábado, 2 dias, né? Eu não pude estar com vocês aqui, mas os irmãos que vieram aqui, saíram daqui encantados, né? O pastor falou assim: vocês nos abençoaram? Não, eu não abençoei vocês, vocês que me abençoaram, porque a palavra que eles ouviram aqui vai surtir efeito lá na nossa igreja, na nossa cidade. Eu sei que estiveram aqui sendo abençoados esses 2 dias. Eu não sei o teor das mensagens. Alguém me disse assim: pastor, ele falou sobre honra. E eu falei assim: o que você achou? Que eu tenho que honrar mais a Deus, mais a igreja, mais os irmãos, mais os pastores. Então valeu a pena vocês irem lá. Valeu a pena cancelar o culto aqui, para que vocês ouvissem lá. E pastor, os que vieram aqui são todos líderes de célula. Todos que vieram aqui são líderes de célula na nossa cidade e foram abençoados por essa palavra, vão carregar para as suas células, vão gerar fruto a espécie de cada um deles. Nós geramos fruto a nossa espécie, são transformados e moldados, e são pessoas, o senhor conhece, acho que todos eles, né? Talvez um ou outro que não, todos eles, né? São pessoas que nós temos incentivado a ter um compromisso radical com o Senhor Jesus. Uma fé radical, uma fé que faça o fogo não queimar. Uma fé de Isaías 43, se passares pelo fogo, não vai se queimar. Se pelas águas, não vai te submergir. Deus vai segurar nas nossas mãos. Para essa igreja, Deus tem um tempo de compromisso radical com o Senhor Jesus. Um tempo de avançar no reino de Deus. Pastor, eu amo célula, sabe por quê? Eu amo célula porque deixa na mão do povo também o ministério. Porque deixa o povo sentir um pouco daquilo que nós, como pastores, sentimos. Cuidado pelas pessoas. Lidar com problemas de pessoas. Saber o quanto nós investimos às vezes e somos traídos. Um jovem falou assim: pastor, eu investi tanto num jovem, pastor, tomei vários cafés com ele, falei tanto com ele, e ele me decepcionou deste ponto, e eu olhei para ele, dei um sorriso de canto de lábio, e falei assim: querido, eu vivo isso há 6 anos, e continuo de pé servindo o Senhor Jesus. Não é 1, não é 2, não é 10 que me fará perder a convicção de que o caminho que eu escolhi é o caminho correto a ser seguido. Então, levante essa cabeça, põe um sorriso aí, não vai ser o primeiro e nem vai ser o último que vai trair você, mas a sua fé tem que ser radical no Senhor Jesus. A sua fé tem que ser uma convicção pura de que você está no caminho correto. Aquele jovem que tocou teclado aqui na sexta-feira, o Lucas e o Daniel. O Daniel chegou um dia para mim assim e falou assim: pastor, um jovem muito querido, pastor, no que é que eu tenho que melhorar? Eu olhei para ele, falei assim: Daniel, deixa eu ver, você é ofertante fiel? Sou, pastor, eu aprendi com o pastor Júlio. Isso são as coisas boas para nós lá. O pastor Júlio, a lei das primícias. Então eu faço o que o pastor Júlio ensinou, 30 dias, papá. Tenho a minha oferta de sacrifício, pastor, e meu dízimo, não falho com ele, recebi. Primeira coisa que eu faço, eu tiro. Eu falei assim para ele: me diga uma coisa, você lê a Bíblia todo dia? Pastor, eu tenho 1 hora por dia que eu dedico a ler a Bíblia, fazer os meus devocionais e orar ao Senhor. Você se importa com as pessoas da sua célula? Me importo, pastor.
vou atrás de cada um deles, mando mensagem, convivo com eles sempre, não deixo ninguém desgarrado, estivo para a igreja. Você honra seus pais? Aí ele falou assim, honro os meus pais. Parece o diálogo de Jesus com o jovem rico, né? O jovem rico. Você honra seus pais? Pastor, honro meus pais, né? Ajudo em casa, pago água, pago luz, isso, aquilo, aquele outro, assim. Você falta nos cultos? Sei que ele não falta, né? Não falta nos cultos, pastor, só se estiver doente. Graças a Deus faz muito tempo que eu não sei o que é ficar doente. E eu falei assim para ele, me diga uma coisa. Só te falta uma coisa. Me diga uma coisa. Se você tivesse que largar tudo e ir para um outro lugar, você não conhece ninguém em nenhum lugar, ir lá, pregar a palavra de Deus, começar do nada, começar a pregar a palavra de Deus naquele lugar, você faria isso? Ele, sem pensar, falou assim, se Deus mandasse, eu iria. E se eu te mandasse? Ele falou assim, se o Senhor mandasse, pastor, como eu creio que o Senhor é um homem de Deus, eu iria também. Eu falei assim, filho, eu acho que você não tem que melhorar em nada. Eu acho que se a sua fé ela é radical ao ponto de abrir mão de recursos, abrir mão do seu conforto e ir para um outro lugar, pregar a palavra de Deus, começando do zero, não te falta nada, a não ser uma única coisa. Ele me olhou estatelado e falou assim, o quê? Nunca perca este compromisso radical com o Senhor Jesus. Só te falta cuidar para nunca perder esse compromisso radical com o Senhor Jesus. Cuide para que nada roube de você. Irmãos, os milagres virão quando a nossa fé for radical no Senhor Jesus. As coisas acontecerão quando a nossa fé for radical no Senhor Jesus. Irmãos, nós não podemos ficar barganhando com o mundo. O problema da igreja é querer ficar barganhando com o mundo. É querer ficar trocando favores com o mundo. O problema da igreja é que nós estamos na Babilônia e ao invés de nos abstermos dos manjares do rei, nós queremos comer os manjares da mesa do rei. Esses jovens disseram, não, a dieta de vocês é uma, a nossa é outra. Nós comeremos aquilo que nós queremos, mas o que vocês comem, nós não vamos comer. Nós temos um compromisso com o nosso Deus, um compromisso com o nosso Senhor. Querido, uma fé radical no Senhor Jesus te faz ter as escolhas certas. Eu sou pastor titular há 6 anos. Vivo na igreja há 33 anos que eu vivo no contexto de igreja. Né? Alguns aqui não têm nem 33 anos de idade, né? Eu tenho 33 anos só de, não faço as contas, né? Só de conversão. Né? Me converti com 11 anos, estou a 33, a conta é fácil de fazer, né, Eliseu? Não precisa de calculadora, não. Né? Esses 33 anos, tomei muitas decisões na minha vida. E muitas delas não foram movidas por um compromisso radical com o Senhor Jesus. E muitas delas me trouxeram somente tristeza e dor de cabeça. Mas todas as decisões que eu tomei, movidas por um compromisso radical com o reino de Deus, só me trouxeram alegria e paz ao meu coração. Nós precisamos, queridos, deixar que a nossa fé cresça no Senhor Jesus. Irmãos, eu nunca fui jogado numa fornalha. Nunca fui. E nem quero ser tentado a isso. Não quero passar por isso. Mas o que eu peço a Deus é que se um dia isso vir a acontecer na minha vida, eu possa lembrar do meu compromisso de fé radical com o Senhor Jesus. A fé que vai te fazer enfrentar as doenças é uma fé radical no Senhor Jesus. Que vai te fazer enfrentar os desafios é uma fé radical com o Senhor Jesus. Que vai te conduzir neste mundo tão tenebroso é uma fé de um compromisso radical com o Senhor Jesus. A fé que não abre mão dos valores da palavra de Deus na minha e na sua vida. O diabo vai tentar te fazer algumas ofertas, algumas portinhas, alguns desvios, algumas opçõezinhas para você, que a momento você pode dizer assim, é interessante isso. Os 3 jovens era interessante, olha, eu vou tocar de novo a trombeta, o pífaro, a guitarra,
se ajoelhem, adorem. Era interessante isso para eles. Era uma portinha para sair do contexto que eles colocaram na vida deles, que era uma fé radical no Senhor Jesus. Mas eles optaram, não, nós não vamos nem te responder sobre isso. Querido, nada pode roubar do meu coração a fé que eu tenho no Senhor Jesus. A fé que marca a história é a fé radical no Senhor Jesus. A fé que nos fará ser lembrados é a fé radical no Senhor Jesus. A fé que vai salvar toda a nossa família é uma fé radical no Senhor Jesus. A fé que faz os anjos descerem para nos auxiliar é uma fé radical no Senhor Jesus. A fé que abre portas é uma fé radical no Senhor Jesus. A fé que muda a nossa vida é uma fé radical no Senhor Jesus. A fé que vai fazer desta igreja, desta comunidade, vida abundante, ter vida abundante para todos aqueles que aqui chegarem, é uma fé radical no Senhor Jesus. Pastor, lá em Jerusalém havia o tanque de Betesda, e diz que de certo tempo vinha um anjo e movia o quê? As águas. O primeiro que caísse lá dentro era curado. O tanque, irmãos, existe até o dia de hoje. Até o dia de hoje existe esse tanque. Há pessoas que vão lá e pegam copos com água daquele tanque para levar para casa, porque acham que vai curar os enfermos e os doentes. Ainda existe isso até hoje. Querido, você sabe qual é o tanque de Betesda de Rio Negro e Mafra? Você sabe ou não? Qual é o tanque de Betesda de Rio Negro e Mafra? Se você não sabe, eu vou te contar qual que é, pastor. Comunidade Vida Abundante. Aqui não é de tempos em tempos. Aqui toda reunião, o anjo desce, mexe as águas. E quem está aqui é curado, é transformado, é liberto, tem vida mudada, porque Deus continua honrando aqueles que o honram. Querido, nesta noite, que Deus colocou no meu coração para esta igreja, que ela continue tendo um compromisso radical com o Senhor Jesus. Não troque seus valores, não troque seus princípios, não troque os seus conceitos. A única verdade incontestável para mim, pastor, é essa. Revelações para os homens de Deus, podemos contestar. Essa palavra que nesta noite simples eu trouxe para você, já disse isso na igreja. Eu sou pregador, pastor, de arroz com feijão, porque eu creio numa palavra simples, uma mensagem simples que toca o nosso coração. Eu sou um pregador, irmãos, arroz com feijão, mas arroz com feijão dá consistência. Irmãos, se você comer, eu não sei se tem algum italiano aqui. Tem algum italiano aqui? Tem um ali. O senhor consegue comer macarrão todo dia? Tem uma coisa assim que todo dia macarrão, carne moída, macarrão bolonhesa. Todo dia no seu almoço macarrão bolonhesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 30 dias comendo macarrão bolonhesa. Acho que no mês seguinte assim, meu Deus, não aguento mais macarrão bolonhesa. Mas se você comer arroz e feijão todo dia, irmão, e colocar um ovinho frito com a geminha mole para deixar o arrozinho amarelinho, o colesterol vai lá em cima, mas tudo bem, a gente come. Você come o mês inteiro e não enjoa, porque dá o quê? Consistência. Irmãos, nessa noite o que Deus colocou no meu coração para trazer para você é que não deixe nada roubar de você um compromisso radical de fé com o Senhor Jesus. Se você não tem, que comece a ter um compromisso radical com o Senhor Jesus. Não troque seus princípios, não troque seus valores. A palavra de Deus, para mim, ela é inegociável. Está aqui? Está aqui. Não está aqui? Não está aqui. Querido, eu quero, nesta noite, orar com você e pedir a Deus que Deus se mostre e se revele a você de forma maravilhosa. Que Ele aumente no seu coração a fé que você tem com Ele. Deus, que Ele se torne o dono
da sua vida, o dono da sua família, o dono da sua empresa, o dono do seu trabalho, aonde você está inserido. Que Ele faça com que a fé viva cresça dentro do seu coração. Que Ele deixe você, nas situações da vida, ser transformado pela palavra e pelo Espírito Santo que habita nos nossos corações. Que Ele faça dentro de mim e de você essa certeza que escolhemos o caminho correto crescer dentro de mim e de você. Se você puder, se coloque de pé. Eu quero orar com você. Pastor, eu me sinto à vontade na sua igreja. Me sinto muito à vontade aqui. Eu não sou, irmãos, de sair muito da minha igreja. Eu sou um pastor meio ciumento, sabe? Não sou assim de deixar muito a minha igreja, não. Né? Eu não poderia negar, né, para um amigo de estar aqui numa data tão importante como essa. Domingo passado, o meu superintendente, né, o meu pastor, ele fez uma cirurgia na boca. E ele ia fazer a cirurgia na boca no sábado, né? Iria fazer alguns implantes, mudar alguns implantes, e não poderia pregar então domingo à noite. Então me convidou para pregar na igreja dele. Então saí domingo passado na minha igreja, fui aqui em Rio Negro, né? Pastor Ezequiel. Cheguei lá, ele estava normalzinho. Falei assim: por que você não me avisou que estava normalzinho? Eu não vinha. Agora vim aqui, você está com a boca boa, né? Está com a boca boa aí, pode pregar, e vou eu pregar na tua igreja aqui? Me avisasse que eu não vinha, ficava na minha igreja lá com o meu povo, né? Não, pastor, não quis desmarcar porque em cima da hora, não sei o que lá, e Deus vai usar você para falar conosco aqui. E eu peguei uma mensagem lá, pastor, que eu dei o nome dela As Lições de um Andarilho. Essa noite é uma fé radical no Senhor Jesus, mas era As Lições de um Andarilho. A nossa cidade e a igreja tem uma rua que você entra, e quem conhece aqui o campo ali sabe, né? A cidade é uma rua só, tudo ali, farmácia, banco, prefeitura, lojas, e a minha igreja também está nessa rua só da cidade ali. E passam muitos andarilhos por ali, e eles param ali e pedem roupa, pedem comida, pedem coberta, pedem pouso, né? E a gente está ali para atender todo mundo. E eu cheguei em casa um belo dia, e já estou encerrando, irmãos, não vou me demorar, porque você já está de pé. E tinha um rapaz de não tinha mais de 30 anos, com a bermuda, um tênis, uma camiseta e uma mochila nas costas. E eu entrei em casa e perguntei assim: você já foi atendido? Ele falou assim: já foi atendido. Entrei em casa, falei com a minha esposa o que ele precisa. Ela falou assim: ele pediu comida. Então estava o prato pronto já, né? Lembro até o cardápio daquele dia, e eu fui lá, levei para ele um copo de suco, arrumei uma mesa para ele, uma cadeira para ele. Ele começou a comer, e comecei a conversar com ele. Falei assim: moço, de onde que você é? Eu sou de tal lugar, cidade de tal, assim, assim, assim. Tá indo para onde? Vim procurar emprego aqui, você consegue emprego no campo? Falei assim: olha, moço, se para quem mora aqui, que todo mundo conhece, já é difícil, para você que veio de fora que ninguém conhece, é mais difícil ainda, né? Mas eu te orientaria a voltar para sua família. Ele olhou para mim e falou assim para mim: eu não tenho família. E eu falei assim: moço, todo mundo tem família. Eu falei assim: não, eu não tenho família. Eu vivo desde os 14 anos perambulando pela rua. Já fui preso e fiquei 6 anos preso. Me envolvi com o que não devia, com o que não devia, fiquei preso, e ninguém foi me visitar nesses 6 anos que eu fiquei preso. Eu não tenho família, não tenho para onde ir. Conversei mais com ele um pouco de tempo, e para encurtar a história, voltei para casa pastoral, ouvi barulho de cachorro latindo, pensei: é minha cachorrinha, tá latindo para ele, né? E fui lá, não era uma outra cachorra que entrou no quintal, e eu vi aquele rapaz, ele pegando do prato dele e dando para a cachorra comer, né? E eu falei assim: moço, não gostou? Eu falei assim: não, ela está com fome também. Eu falei assim: não, mas coma, que daí eu dou para ela a ração. Tem ração da cachorra aqui, mas não coma não. E destruiu um pouco para ela ali. A cachorra, uma cachorra muito seca, muito magra. E pastor, eu falei assim no meu coração, falei assim: Deus, me ensina alguma coisa. Eu sei que o Senhor quer falar comigo.
Eu tenho uma fé radical com o Senhor. Minha vida nada é por acaso, tudo é porque o Senhor permite ou são consequências das minhas escolhas. Mas o Senhor tem algo para me ensinar nesta tarde. Abra os meus olhos, abra o meu ouvido, o meu coração para aprender o que o Senhor tem para me ensinar nesta tarde. E pastor, Deus me ensinou 4 lições. A primeira lição é a importância da família. O que sustenta essa sociedade ainda é a família. O dia que a família se perder, a sociedade, o mundo e o Brasil estará perdido. O diabo sempre lutou contra 2 instituições, desde que o mundo é mundo. A primeira contra a igreja e a segunda contra a família. A família é importante, porque famílias fortes constroem uma igreja forte. Famílias bem estruturadas constroem uma igreja bem estruturada. A segunda lição que ele me ensinou foi que ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar a alguém. O que falamos aqui, semeamos e nós colhemos. Ninguém pode dizer assim, pastor, eu não tenho nada. Não, nós sempre temos alguma coisa. Ou uma palavra amiga, ou um ombro amigo. Nós sempre temos alguma coisa para dar a alguém. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar a alguém. A terceira coisa é que nós temos que falar de Jesus a todas as pessoas. Eu não sei se verei aquele moço outra vez. Eu não sei se cruzarei com ele de novo. Mas eu sei que naquela tarde eu falei de Jesus para ele assim, olha, Jesus não te criou para isso. Te criou para ser feliz. Ele não está contente com você para lá e para cá, com uma vida solitária como você tem vivido. Jesus morreu para que você tivesse vida e vida em abundância. Nós temos que falar de Jesus a todas as pessoas. E a quarta lição daquela tarde, pastor, falou diretamente comigo. Deus falou assim para mim, não esqueceu de nada? E eu falei assim, Deus, eu acho que não. Te dei 3 lições. Eu falei assim, já tá bom demais 3 lições. Mas tem uma 4ª lição que eu quero te ensinar nessa tarde. E pastor, eu já sabia onde Deus queria chegar. Não sou Moisés, mas eu sabia onde Deus queria chegar. E eu falei assim, Deus, eu até sei o que o Senhor vai tocar agora. E ele falou assim, no que é? Tá curioso, né? Eu falei assim, naquela cachorra. Ele falou assim, exatamente. A 4ª lição é para minha igreja. Era uma cachorra magra, seca, bem magra, mas tinha dado à luz a 5 ou 6 filhotinhos. 6 filhotinhos. Na rua, 6 filhotinhos. Como é que você sabe disso, pastor? Porque uma pessoa deu comida a ela e postou no Facebook. Olha quem apareceu aqui em casa. Uma cachorrinha que tem 5 filhinhos na rua. E eu dei de comer para ela ter alimento para dar de mamar para os seus filhos. Então eu sei que ela tinha 6 filhotinhos. E eu falei assim, é a cachorrinha, né, Deus? E ele falou assim, exatamente. Eu falei assim, qual que é a lição, Senhor? O meu coração já estava gelado, eu já estava tremendo. Eu falei assim é a minha igreja. Tem gerado filho, mas não tem cuidado deles. Tem gerado filhos, mas não tem alimento para dar a eles. Tem gerado filhos, eles têm morrido sem ter apoio, amparo e auxílio. Assim está a minha igreja. Irmãos, isso me fez doer o coração. Graças a Deus que nesta igreja tem alimento para os filhos que são gerados aqui dentro. Graças a Deus que tem células funcionando para ajudar a amparar aqueles que precisam, que Deus tem gerado dentro desta igreja, na comunhão dos santos. Tudo isso só é fruto e só vai acontecer se tivermos um compromisso de fé real com o Senhor Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei qual é a fornalha que tem se levantado contra a sua vida. Eu não sei qual é o problema ou a dificuldade que você tem vivido. Deus toca no meu coração. Irmãos, eu não sou de brincar de profeta. Pastor Júlio me conhece. Eu não sou de brincar de profeta. Tenho muito zelo por isso. Tenho muito cuidado quando subo no altar para pregar a palavra de Deus. Não sou de ficar brincando de adivinho. Mas Deus coloca no meu coração.
eu sinto forte no meu coração que há pessoas neste lugar que têm lutado para ter um compromisso radical com o Senhor Jesus, mas que algumas circunstâncias que eu não vou citar aqui na frente, algumas circunstâncias têm roubado de você esta fé radical no Senhor Jesus. E você tem se questionado: até quando eu não conseguirei ter um compromisso real com o Senhor Jesus? Até quando eu vou continuar caindo e levantando, caindo e levantando? Até quando eu vou deixar que as circunstâncias da vida roubem a minha fé radical no Senhor Jesus? Que nesta noite Deus possa tocar o seu coração. Outra coisa que Deus traz ao meu coração nesta noite é também tão simples quanto essa. Tem pessoas, Deus me mostra uma pessoa. Deus me mostra uma pessoa dentro deste lugar que é santo. Você tem orado ao Senhor. Você tem pedido uma confirmação para o Senhor. Eu não vou dizer aqui qual que é a área da sua vida. Você tem pedido a Deus uma confirmação. E você pediu a Deus que nesses 3 dias dessa conferência, que Deus falasse com você. E Ele diz que desde o primeiro dia, da sexta-feira, Ele já falou com você. Ele só veio confirmando de sexta-feira até hoje aquilo que Ele já colocou no seu coração como um princípio, uma resposta para a sua vida. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, mas vou pedir para que você ir no seu lugar, aonde você está. E quero pedir a todos que permaneçam com os olhos fechados, por favor. De cabeça inclinada, se for possível, por favor. Só vou pedir para que você aí no seu lugar, que você levante a sua mão. Eu quero orar por você. Você já sabe que é a resposta de Deus para a sua vida. Você já sabe que os teus questionamentos Deus está respondendo para você. E o que Ele diz para você nesta noite é: tenha um compromisso radical comigo e eu farei grandes coisas na sua vida. Pessoas serão alcançadas, famílias serão transformadas, a começar pela sua, em nome de Jesus. Que ninguém abra os olhos, por favor. O Evangelho não expõe ninguém, transforma a nossa vida. É de transformação. Eu quero orar por você nesta hora, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Pai amado, que estão os teus filhos e filhas, aqueles que o Senhor escolheu para estar aqui neste lugar. Deus, eu sei que foi o Senhor que marcou esta data, foi o Senhor que marcou este encontro. Eu sei, Deus, que nada acontece sem a sua permissão. Eu te peço, Pai, que nesta noite o Senhor venha abençoar todos os teus filhos, que cresça em cada coração um compromisso radical com o Senhor Jesus. Precisamos disso, Deus, para mudar o mundo no qual vivemos. Precisamos disso, Deus, para mudar a família, mudar a cidade na qual estamos, ó Deus, inseridos. E eu te peço, Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai estar abençoando cada um deles. Pai, que o Senhor promova a fé e que grandes milagres aconteçam neste lugar, através dos teus filhos. Pai, eu te peço, Pai, que seja um lugar de salvação, de cura, de transformação, mas um lugar também, Pai, de muitos milagres em nome de Jesus. Pai amado, eu te peço que o Senhor acrescente a cada dia, Senhor, aqueles que hão de ser salvos através deste ministério e que ele cresça em nome de Jesus, que todos que estão, Pai, participem de uma colheita abençoada. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, pelo privilégio de poder pregar a sua palavra, pela incumbência, Deus, de trazer o seu recado a esta igreja. E eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, aquilo que eu não consegui, Senhor, passar ao seu povo, que o teu Espírito
Espírito Santo, Deus, acrescente na vida deles, que o Senhor traga sobre eles, Pai, fé, que o Senhor aumente a convicção da fé cristã, que o Senhor aumente, Pai, em ministérios, aumente, Deus, em milagres, em vidas salvas e alcançadas, e que, Pai, o ano que vem, 2016, no próximo aniversário, Senhor, possamos celebrar, Deus, uma vitória ainda maior, Senhor Jesus, que o Senhor, Pai, traga graça e paz sobre este lugar, ó Pai, o pastor Júlio, a pastora Patrícia, ó Pai amado, que o Senhor sempre os use, Senhor Jesus, na unção do Teu Espírito Santo, que sejam usados e ousados com coragem, Senhor, a pregar a Sua palavra, que o Senhor, Pai amado, dê a eles o dom que eles necessitam, que as petições sejam alcançadas e que o Senhor derrame, Senhor, sobre este lugar um tempo, meu Deus, de prosperidade, seja ele, Pai, físico, espiritual, material, familiar, financeira, almas salvas, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus, por este domingo tão abençoado, por esta noite abençoada, por este culto abençoado. Te agradeço, meu Deus, por cada louvor aqui entoado, Senhor Jesus, cada oração, pelo ato da oferta e do dízimo. Te agradeço, Senhor Jesus, por todos que aqui estão, e que a tua graça e que teu reino se estabeleça neste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso, Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar. Pastor Júlio, que Deus lhe abençoe. Muito obrigado mais uma vez pela honra e pela confiança.